eu vou apresentar a doutora Carla Zambaldi, vai ser nossa debatedora. Ela é psiquiatra, professora adjunta da Universidade Federal de Pernambuco. Ela tem um enfoque nas pesquisas em atendimentos clínicos em psiquiatria perinatal desde o ano de 2007. Então, eu tenho certeza que vai ser muito enriquecedor para o nosso debate, a participação dela. E passo a palavra para a Tamires. Oi, pessoal, boa noite. Estou muito feliz também de estar aqui com vocês. Queria agradecer a doutora Carla e a doutora Alessandra. Vai ser um evento muito legal e eu queria apresentar a doutora Alessandra para ela poder conversar com a palestra dela. Ela é médica pediatra, neonatologista com mestrado em dor neonatal na UFPE, doutora em cuidados paliativos pediátricos pelo IMIP, membro da SOPEP e condutora de cuidados paliativos do IMIP. Tem 18 anos de experiência no atendimento de crianças e adolescentes em consultório e passou mais de 10 anos na preceptoria do ambulatório Follow-up, bebês de alto risco, no Hospital Agamenon Magalhães, aqui em Pernambuco. Além disso, é tutora do método Canguru no Hospital Agamenon Magalhães e fundadora da CleanPet, que é uma clínica de desenvolvimento infantil. Vamos começar, vai ser uma palestra ótima, que eu acho que todo mundo vai gostar. Agradeço, né? Eu tinha desligado, né, pessoal, aqui o movimento, mas já agradeço imensamente o convite, né? Então, falar do Agosto Dourado é sempre um prazer, né? Eu acho que vale ouro. Vou tentar aqui, vamos ver se vocês vão acompanhar. Se tiverem tendo dificuldade de acompanhar, vocês me digam, tá certo? Certo, professora. Tá certo. Nesse modelo a gente não passa a não ver, né, as pessoas, então vocês vão colocando aí, se tiver alguma pergunta, algo para colocar durante a apresentação, e vão falando, tá bom? Então, primeiramente, queria agradecer, não é, imensamente a participação, sempre um prazer, e saber que a gente vai ter uma moderação tão boa, né, com Carla. Acho que a psiquiatria tem tudo a contribuir, né, com esse tema, que é a rede de apoio ao lactente. Então, a gente está lá naquela base do atendimento de apoio mesmo, né, às lactantes e às suas famílias, nesse momento tão importante que é a amamentação. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a rede de apoio, né? Como ter sucesso na amamentação. Então, assim, antes, eu sei que vocês, com certeza, já trabalharam... Rapidinho, a senhora projetou o slide? Tá passando? Não está aparecendo a projeção para a gente, não. Então, peraí. Então, meu recurso aqui tecnológico, eu creio que vocês estavam acompanhando. Tem que clicar naquele link apresentar agora, né? No quadradinho com a setinha. Eu fiz, mas vamos ver de novo. Vejam aí. Porque às vezes leva um tempo. Agora foi. Agora foi? Isso. Foi. Estamos vendo. Ah, tá. Pronto. Leva um tempinho, né? Mas só... exatamente. Já pude apresentar. Estão vendo agora? Tá ótimo. Sim, tá ótimo. Pronto, então a gente não pode deixar, talvez já tenham falado sobre isso, mas sempre é bom a gente trazer a importância, né, da amamentação em relação à rede de apoio. Isso também é importante, as informações precisam chegar a todos. Então, os benefícios da amamentação são imensos. Então, a gente primeiro pensa nos benefícios para a criança. Então, toda a proteção contra infecções, né, respiratórias, gastrointestinais, redução da mortalidade infantil, reduz a chance de obesidade, diabetes, não é, na idade adulta, aquelas doenças que a gente sabe que tem repercussão na idade adulta, que iniciam na infância, né, contribui para o desenvolvimento infantil em vários aspectos. A gente sabe da importância do aleitamento materno, desde questões biológicas até as questões psicoemocionais, que a gente vai estar falando agora, não é? Inclusive há outros efeitos nutricionais, de cognição. Então, são vários os benefícios para a criança, né? Só aquele resumo, né, dos benefícios também para a mulher. Então,
diminuição de sangramento pós-parto, de hemorragia pós-parto, reduz as chances de desenvolver câncer de mama, de ovário, né? Fortalece muito o vínculo mãe-bebê, o que a gente vai falar muito hoje sobre isso, reduz chance de diabetes, de colesterol, de hipertensão. Então, inúmeros também são os benefícios, né, para a mãe, inclusive nesse vínculo de mãe-bebê, a proteção também para a saúde mental dessa mãe. E os benefícios que a gente sabe para a sociedade, para o planeta, né? Quando uma mãe amamenta, ela está reduzindo os gastos do Sistema Único de Saúde, porque a gente está tendo menos doença, menos agravamentos, né? Está tendo mais prevenção. A gente também está ajudando a reduzir, não é, a ser mais ecológico, redução de embalagens, de energia, de água, enfim, de produção de resíduos que a gente vai precisar coletar. Contribui também para uma melhora como um todo da educação, das questões da saúde mental, da nutrição. Então, a gente sabe os inúmeros benefícios do aleitamento materno. E aí a gente precisa contextualizar. Bem, a gente está falando aqui de sucesso, né? Do sucesso da amamentação. E isso é uma luta diária da gente, tanto é que é por isso que a gente está aqui falando do Agosto Dourado, trazendo informações, porque a gente sabe que não é fácil, não é um desafio, não é? Que a gente se propõe a sempre estar indo atrás, não é? Porque a situação do aleitamento materno, ele ainda está aquém do que a gente busca, não é? Se a gente for ver dados de 2021, o aleitamento materno exclusivo, aquele que é até o 6º mês, ele acontece numa média de 45% a prevalência dele, não é, no Brasil. Ainda tendo maior prevalência na região sul, sudeste, menor no norte e nordeste. E a gente sabe que isso é uma meta, né? Tendo uma meta para 2030 que 70% das crianças menores de 6 meses estejam em aleitamento materno exclusivo. Então, a gente sabe que isso é uma luta diária, né? E por isso que a gente está aqui levando informação dessa importância, né? Mas temos nossos desafios, não é? E o desafio não é só do aleitamento materno exclusivo até o 6º mês. A gente também tem o desafio, né, do aleitamento materno até os 2 anos, né, de idade da criança. E também, nesses casos, a prevalência é baixa, inclusive diminui mais, né, porque é aquela mãe que consegue passar os 2 primeiros anos de vida da criança amamentando. E você vê que no ano de 2021 a gente tem uma prevalência no Brasil de 35% das mulheres. E essa meta que foi colocada pela OMS até 2030 é que a gente consiga chegar a 60% de aleitamento materno continuado até os 2 anos. Então, a gente está aqui trazendo informação, refletindo nesse entendimento de que é um desafio e que a gente tem que buscar essa meta por todos os benefícios do aleitamento materno, né? E aí a gente tem o tema, né, que é a rede de apoio à lactente e como ter sucesso, não é? A gente aqui está falando da rede de apoio. O sucesso da amamentação, ele vai passar, a gente pensa logo o quê? O sucesso na pega, o sucesso em conseguir se manter em aleitamento materno exclusivo até o 6º mês, de eu conseguir dar de mamar ao meu filho até os 2 anos de idade. Mas o que é sucesso? Então, acho que a primeira coisa que a gente precisa refletir é o que é um sucesso, né? O sucesso é algo também subjetivo, é algo que não é colocado, não é, pelas organizações, não é, por esses nossos desafios todos do benefício da amamentação, mas também é algo que é subjetivo, individual e que precisa ser respeitoso, não é? Então, a gente está falando aqui do sucesso do aleitamento, não é, da amamentação, do leite materno que chega ao bebê. E aí a gente vai estar falando um pouquinho da realidade, né, dessas mães, não é? Hoje a rede de apoio, ela engloba a mãe, sua família e todo um contexto social e de trabalho, né? A gente sabe, né, pelas convenções internacionais, né, de leis que orientam o trabalho, né, da lactante,
a gente sabe que muitas mulheres em idade reprodutiva não conseguem ser respeitadas dentro da lei, né, da licença maternidade. Muitas, elas retornam ao trabalho num período, né, de tempo antes, né, do que é preconizado para o início do trabalho, e isso repercute muito no desmame precoce, não é? E isso repercute também muito na dificuldade que muitas têm de rede de apoio, né? Então, o Brasil, ele é um dos 43 países, né, que segue a licença, né, das 14 semanas. Você vai vendo que poucos são os países que aumentam esse tempo, né, de semanas de licença maternidade, né? Cada vez que você vai tendo mais semanas, menos países cumprem, não é? Poucos países oferecem a licença paternidade, e quando oferecem é por um curto período, né, uma baixa cobertura, não é? Então, a gente sabe que muitas vezes isso é algo que repercute também, não é? Essa rede de apoio, ela precisa também ser protegida, não é? E muitas vezes existe uma licença, vamos dizer assim, parental em alguns países, né, que a mãe e que o pai eles têm essa licença, e muitas vezes isso não acontece na maioria. Quanto mais tempo, né, de licença, a gente vai vendo que menos países seguem um tempo maior duradouro de licença maternidade. Ao contrário, a maioria, as mães precisam retornar ao trabalho no curto período de tempo. Isso é um grande desafio nessa rede de apoio. Então, assim, contextualizando dentro dessa ideia que a gente traz de desafios, não é, para aquela lactante, a gente hoje entende a importância desse tema, né, que a gente está trabalhando hoje, que é a rede de apoio à lactante. Então, não podemos pensar hoje no sucesso da amamentação através da mãe com seu filho, se a gente não consegue observar o entorno, e se esse entorno não tem um apoio, e se não tem essa proteção. Então, diante disso, a gente vai trazer um pouquinho, não é, sobre esses tópicos, a gente vai refletir, a gente vai ter um tempo, não é, ao final, não é, da apresentação, para a gente poder refletir mais sobre esses desafios. E aí, hoje eu vou estar falando sobre esses 3 tópicos, não é, que foram colocados e foram muito oportunos, né? Então, a gente vai falar sobre esse suporte familiar e as necessidades psicossociais e nutricionais, né, da lactante, a função de orientação dos profissionais de saúde e como a amamentação aumenta o vínculo da mãe e do bebê. Então, em relação ao suporte familiar e as necessidades, né, que esta mãe vai ter, a gente primeiro tem que pensar, né, e observar a importância do ambiente familiar, a importância dessa rede de apoio. Então, a rede de apoio, ela vai passar pelo parceiro, pela parceira, vai passar pelos avós, né, pelos familiares, muitas vezes por um irmão, por uma irmã, que vai estar ali ajudando, uma cunhada, muitas vezes é um vizinho, é algum amigo próximo, né? Então, essas pessoas vão estar ali, né, ajudando. Então, dos que a gente pode colocar como prioritariamente, sempre a importância do parceiro, né? O parceiro, ele vai ter uma importância fundamental como suporte para essa mãe, que não só emocional, mas também de forma biológica e social, não é? Então, em muitos lugares onde esse ambiente familiar ele já é formado, né, de uma forma que culturalmente já existe essa rede de apoio, a gente vê a resposta ao aleitamento materno muito mais duradouro e com uma qualidade melhor, né? Então, a gente precisa sempre frisar muito a importância do parceiro e esse apoio emocional que vai ser oferecido, né? Então, isso é muito importante. Ao suporte emocional, não é? A forma como a gente vai estar ali dando esse suporte vai incluir, não é? Desde palavras de encorajamento, não é? Até uma ajuda prática, não é? Como a realização de tarefas domésticas. Muitas vezes o cuidado com outros filhos, a gente tem que lembrar que na maioria das vezes não é o primeiro filho, e aí o desafio aumenta mais.
né? Em muitas culturas, né, essas normas sociais, elas, como a gente estava falando, desempenham um papel muito importante, né, nessa amamentação. Eu sempre lembro das palavras, né, de doutora Vilneide, que é uma pediatra de referência em aleitamento materno aqui no EMIP, que trabalha no EMIP, aqui em Recife, e sempre eu vou me lembrar do relato dela, né, quando ela foi fazer o doutorado na Inglaterra, quando ela tinha os filhos pequenos, né, isso já tem muitos anos, eu acho que tem mais de 30 anos, né, porque eu já tenho 20 anos de formada, e ela trouxe algo assim, que a experiência dela, né, quando ela chegou lá, ela teve acho que o primeiro foi o segundo filho na Inglaterra, então todos os vizinhos, o que eles faziam era ajudar nas tarefas domésticas, então eles, primeiro que levavam comida, então ela ficou já impressionada, porque de manhã chegavam com a cesta de café da manhã, e faziam bolo, pães, levavam frutas, maçãs, e ela até ficou surpresa, porque ela não estava acostumada com esse tipo de suporte, de ajuda, né? Acostumada aqui com aquela questão do avô, da avó, do pai estar ajudando, muitas vezes ter visita em casa, né? Ela achou que as pessoas iam para a casa dela para que ela fizesse o bolo, a comida, e não, ela que estava recebendo, inclusive os vizinhos iam para ajudar a limpar banheiro, a limpar a casa. Então, isso, assim, foi bem impactante, essa ideia da cultura, né, que muitas vezes a gente não tem essa perspectiva, e é muito importante que a gente entenda como esse suporte ele vai ser muito favorável. E às vezes a gente vê numa cultura ainda vigente de a mãe ter uma necessidade cultural aqui no Brasil de ter que receber pessoas em casa, receber pessoas no hospital. Eu vivencio isso muito na neonatologia, e depois da pandemia, eu acho que isso reduziu muito, mas a gente ainda vê, não é, como uma exigência cultural de que a mãe, naquele momento, né, de desafio do aleitamento materno, ela necessitar culturalmente desempenhar um papel de cerimonialista, de recepcionar pessoas, e, na verdade, é ela a pessoa que está precisando, né, de ajuda. Então, esse suporte, ele precisa ser muito bem atendido nesse desafio, né? A gente precisa trabalhar muito com isso. E, além disso, a gente precisa também dar um suporte nutricional, não é? A essa lactante, não é? A gente precisa considerar as necessidades nutricionais dela, né? Com a amamentação, com o aleitamento materno, ela vai necessitar, né, de um aumento de necessidades nutricionais importantes, energéticas, de vitaminas, que ela vai estar... vai ser uma repercussão diante do aleitamento, não é? Então, uma dieta equilibrada, ela precisa ter essa orientação, não é? Da ingestão de líquidos, dieta rica em nutrientes, uma dieta balanceada, e muitas vezes esse consumo precisa ser auxiliado, né? Porque ela vai precisar fazer ingestão de água, de alimentos de forma balanceada, e muitas vezes ela não tem tempo de estar executando, de estar fazendo essa comida. Então, esse suporte é muito importante para a produção de leite, não é? Então, geralmente é até uma recomendação que a gente gosta muito de fazer com que a família participe, o parceiro, não é? Os avós, a gente sempre dá essa orientação, pelo menos dentro da minha prática, eu gosto muito de trazer isso. Digo, olha, o papel da mãe é de estar ali, né? Dando de mamar ao bebê, mas tem que ter alguém dando de comida para essa mãe. Então, aquela atenção, né, de levar um suco diferente, de levar uma alimentação balanceada, equilibrada para aquela mãe que não tem muito tempo quando chega em casa, é muito importante, né? Então, essa participação é super, super importante, e a gente não pode deixar de ser orientador quanto a isso. Muitas vezes as famílias, a rede de apoio não imagina a importância que é você se preocupar com a nutrição
da lactante, né? Da importância de que ela beba água. Geralmente a gente até diz, olha, enquanto a mãe sempre colocar na cabeça, deixar uma garrafa, essas garrafas de hoje, né, que todo mundo tem, deixar ali junto, independente das horas da refeição, tá tomando líquido, mas na hora que estiver dando de mamar, alguém tem que trazer alguma água, a água já tem que estar ali, tem que trazer um suco, é aquela ideia, tá saindo para o bebê, mas também tem que estar entrando para a mãe. Então, a gente tem que ter essa preocupação, né, com a nutrição de uma forma geral dessa mãe, que muitas vezes ela não tem tempo nem de ir no banheiro. Né? Isso é um relato muito comum, não é, das mães, assim que chegam em casa, elas têm uma demanda muito grande, né, com o aleitamento, com a amamentação, com os cuidados do bebê, e muitas vezes ela acaba esquecendo um pouco, né, do seu cuidado, e esse cuidado é super importante, inclusive para a amamentação, né? Então, é muito importante. Então, nós, como profissionais, né, a gente precisa ter esse entendimento, né, incentivar as famílias a serem ativamente envolvidas nesse processo. Né? Então, a informação tem que chegar, essa atenção a essas necessidades nutricionais, né, psicoemocionais, biológicas mesmo, são pilares muito importantes, acho que são pilares fundamentais no sucesso da amamentação. Então, existem vários estudos mostrando, né, quando uma mãe, uma lactante, né, uma nutriz, ela tem essa rede de apoio presente, ela tem menos desmame precoce, então ela tem um maior tempo de aleitamento e um aleitamento com mais qualidade, inclusive com uma melhor saúde mental, né? Então, as evidências, elas mostram essa repercussão positiva. E nós, como profissionais de saúde, a gente precisa promover, não é, essa informação para que chegue nessa rede de apoio, para que chegue nessas mães essa importância do suporte familiar, tá? E aí, a gente, como profissional, diante desse entendimento, não é, a gente precisa trabalhar, precisa orientar, né, precisa começar a agir. Então, nossas ações, elas precisam acontecer, essas promoções de orientação, de informação e de apoio, precisam existir já desde o pré-natal, né? Então, preparar a mãe para a amamentação. Então, nesse processo todo, o profissional de saúde, ele exerce um papel central, né? Começando desde lá do pré-natal, orientando como é a fisiologia, né? Como acontecem todos os aspectos fisiológicos da amamentação, como a importância, não é, da pega correta, como é a importância dessa mãe, não é, amamentar, todas essas orientações, não é, essas informações detalhadas, nesse período que a mãe ainda tem um tempo maior, não é, de escuta, para ela entender quais são os benefícios do aleitamento materno, essas técnicas corretas para uma boa pega, tudo isso a gente já tem que trabalhar no pré-natal, inclusive com os desafios e tirar as dúvidas também dessa rede de apoio. Não é só para a gestante que a gente vai estar conversando, a gente vai ter que trabalhar também com essa rede de apoio. E aí essa orientação, ela deve começar já nesse período, né, trazendo toda essa questão da fisiologia, da importância, de tudo como vai acontecer. E aí a gente vai ter que também trabalhar muito o manejo, não é, desse leite, como manejar, quais são as possibilidades, não é, de manipulação, de estoque de leite. Então, a gente tem que trabalhar com tudo isso, como ordenhar, as formas de ordenha. Então, é muito importante que a gente possa levar essas informações de forma de qualidade, né, de forma a que chegue a toda a família, para que eles estejam mais preparados para o momento do aleitamento materno propriamente dito, né?
E aí, essa importância, não é? É muito importante, muitas vezes, inclusive, fazendo grupos, não é? Grupos de gestante, grupos de apoio, redes que a gente chama, né? Rodas de conversa, e, inclusive, nessas rodas, muitas mães podem vir a tirar as dúvidas, e a dúvida de um é a dúvida de outra, não é? E aí, isso é um momento muito importante para a gente poder estar trabalhando. E o acompanhamento pós-parto, né? É muito importante, tanto no pré-natal, como durante o parto, né? Durante o parto, todo o apoio para que a mãe esteja lá no momento, né? Na hora de ouro, para que o bebê esteja em contato pele a pele, para que a mãe consiga, não é, colocar o bebê ao seio, tenha essa oportunidade, seja oportunizado para a mãe durante o parto, né? Isso é muito importante. Vários estudos mostram, né, as repercussões de desmame maior quando a mãe é desvinculada do seu filho na primeira hora, tanto pelos aspectos de vínculo, que a gente vai falar, mas também por essa falta de contato pele a pele, por essa falta de ida do bebê, não é, ao seio, né, ao primeiro estímulo, naquela primeira hora. Então, é muito importante que a gente faça esse acompanhamento contínuo, desde o nascimento até depois, não é, no pós-parto. E aí, no pós-parto, essas consultas regulares são muito importantes para a gente poder tirar dúvida, ver como é que está essa pega, ver ganho de peso, não é, manter grupos de apoio, como podem já existir antes do nascimento, ter linhas de contato, de forma para as emergências, né, maiores, para aquelas dúvidas maiores, são muito importantes. Então, isso tudo aí ela vai se sentir mais protegida e vai poder tirar todas as suas dúvidas e tentar reduzir, não é, os desafios que podem existir durante o aleitamento materno. E aí, aqui, só trazendo, tem vários estudos, não é? A amamentação, como a gente já falou, é muito importante, essa rede de apoio, o papel fundamental do parceiro, não é, nesse acompanhamento e pós-parto, e a função muito importante dos profissionais de saúde, né? O profissional de saúde, ele precisa garantir que essas mães, elas estejam informadas, que elas não tenham dúvidas, que elas possam trabalhar, não é, melhor todas essas dúvidas e desafios do aleitamento materno, tá? E aí, a gente pode também agora trazer um pouquinho o tópico que eu quis me aprofundar mais, que eu acho que como a gente está trabalhando aqui muito com a parte, vai ter a moderadora psiquiatra, e a gente está trabalhando muito com os estudantes de medicina, todo esse início a gente estuda muito, mas muitas vezes a questão da importância do vínculo, não é, com o bebê, eu acho que é algo que às vezes a gente deixa um pouco de lado, né? Acha que é mais da parte da psicologia e não é, né? É muito importante. A gente está trabalhando com a questão do vínculo mãe-bebê, a teoria do apego, esse contato é fundamental. Então, a gente vai estar falando um pouquinho sobre esses mecanismos, né? Que são importantes, tanto do ponto de vista fisiológico como emocional. E o vínculo que é estabelecido, né, durante a amamentação, ele vai ficar para o resto da vida. Isso é muito importante, né? Então, a amamentação, ela vai levar a um apego seguro, né? A teoria do apego é que nesse momento que o vínculo é estabelecido, a criança, ela passa a ter mais autonomia no futuro, mais independência, ela tem uma carga emocional muito mais blindada, muito mais protegida, quando ela tem esse apoio, não é, da amamentação. Lógico que a amamentação, ela não é só a questão
da nutrição, é isso que a gente está querendo trazer, não é? A amamentação, ela vai muito além disso, são todos esses vínculos, essas conexões que são feitas e são muito importantes, inclusive, para o desenvolvimento do bebê, que é a partir do apego, do vínculo, dessa segurança que o bebê vai ter, não é, com essa mãe e com essa família, lógico, você vai conseguir melhorar o desenvolvimento cognitivo, cerebral e da saúde mental até no futuro, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Porque, assim, na minha mente trouxe, quando eu pensei nisso, naqueles icebergs, né? Que a gente, quando vê ali fora, tem aquela quantidade, mas quando a gente vai lá para baixo, a gente vê que é muito mais profundo. Então, o vínculo não é só o peito, né? O vínculo, ele vai muito além disso, né? Então, dentro da teoria do apego, eu queria trazer um pouquinho para me aprofundar, porque eu sou, assim, amante, né, da teoria do apego, dentro dessa questão do vínculo, a gente entender que o John, não sei como fala, esse é Bowlby, ele foi, vamos dizer assim, o primeiro a trazer as ideias, né, do apego seguro. E aí, nele, a gente entende que o vínculo, ele vai se criar independente do alimento, e até depois eu vou trazer um pouquinho, em relação a isso, um relato de uma experiência mais paradoxal de uma paciente minha. Como a gente está falando, é importante, não é, a nutrição, mas, além disso, né, de tudo que o leite materno tem, da importância nutricional, existe também a necessidade do contato humano, né? É muito importante, né? A nutrição física, né? A gente está falando aqui. E aí, a gente entende, trazendo até do bebê humano, quando eles foram estudar, né? Na verdade, o John Bowlby, ele era psiquiatra, né, médico psiquiatra, e começou a estudar essas identificações do apego, e é muito interessante quando a gente pensa na perspectiva do Homo sapiens, quando ele passou a ser bípede, né, quando o humano ele passou a andar, né, ele teve toda uma mudança na estrutura da bacia, e ali a gestação, ela foi encurtada, né? Então, o bebê humano, ele passou a nascer antes, vamos dizer, de outros homo que vieram antes. E aí, essa necessidade de segurança e de apego e de vínculo, ela é fundamental para a sobrevivência da espécie. Se a gente pensar realmente e for olhar os bebezinhos, né, isso sempre ficou na minha cabeça, né, então, os bebezinhos, né, que seja da girafa, do leão, da vaca, do cavalo, eles ali, quando nascem, eles já têm que andar, têm que ir, vão lá, mas os primatas, o homem, ele não consegue, né, sozinho, sobreviver, sem a mãe, sem algum parente, sem ter essa parentalidade, ele não consegue sobreviver. Então, isso traz também a importância do apego e do vínculo, e isso é o que nos faz, de certa forma, diferentes, né, dos outros animais. E aí eles foram estudando muito, né, sobre a observação de animais e comportamentos, né, de apego, dentre os tipos de animais. Ele foi observando como o contato físico, né, o contato pele a pele, era muito importante no estabelecimento de vínculo e de identificação de proteção e segurança. E aí, o John, ele observou que as mães que tiveram maior tempo de contato nas primeiras horas de vida, elas tinham mais facilidade em acalmar o recém-nascido, e também elas tinham mais troca de olhares, elas tinham mais carícias durante a amamentação. Né? Então, ali, naquela primeira hora, já se observou esse momento, essa hora de ouro. Né? Então, já dali a gente já via a importância desse contato pele a pele. Né? E, muitas vezes, essa sensação de proteção física, ela já existia, era algo assim, muito importante no desenvolvimento do vínculo.
Então, outro estudo que foi feito também por ele, foi feito com macacos, em que eles colocavam não só o alimento, né, em alguns macacos eles colocavam o alimento e colocavam arames e tecidos que davam um contato físico para aqueles animais. E em alguns momentos aqueles modelos, né, aquelas maquetes, aqueles arames eram retirados para limpeza e os animais ficavam tristes porque estavam sem aquele contato. Então, essa proteção, esse contato pele a pele, ele é muito importante, né? Para a gente poder estabelecer esse vínculo de segurança tão importante, né? Então, esse apego, ele é o que vai fazer, né? Vai formar um apego entre o bebê e os cuidadores, ele independente do modo que você vai usar a alimentação. Então, também nos outros estudos mostraram, né, que a gente está aqui falando muito do aleitamento, mas independente, né, de ser na forma de um alimento através do peito ou de uma mamadeira, lá nos estudos que eles fizeram, eles usaram vários recursos de forma de alimentação, mas o contato físico, ele também era uma outra forma de vínculo importante. Então, a gente tem que somar esses dois benefícios, né? Que o bebê, além de ser nutrido, ele ainda tem um contato com a sua mãe. E aí, a gente também, dessa mesma época, depois, quem veio estudar também muito a teoria do apego, o vínculo entre mãe e o bebê, foi o Winnicott, né, que era pediatra, e depois ele fez psiquiatria, e ele estudou muito a saúde mental dos indivíduos desde do nascimento, né, procurando entender que a mãe, ela era um ambiente facilitador de vínculo. Então, ela estava ali para facilitar aquele vínculo e aquela segurança. Na verdade, era uma facilitadora de segurança. E aí, as práticas que atrapalham, o que ele observou, que as práticas que atrapalham o início da interação de uma mãe com um bebê, né, eram aquelas que separavam. Ele observava que os bebês que eram levados, né, que eram separados após o nascimento, levavam uma repercussão muito grande nessa criação desses vínculos. Então, daí a importância da mãe e do bebê estarem próximos e terem aquele imprint inicial, né, logo após o nascimento. Ele também trouxe as reflexões, né, de que a amamentação, ela não é essencial para o desenvolvimento emocional do indivíduo, mas a riqueza da experiência da amamentação está em tudo que ela proporciona nesse momento. Então, não é que a amamentação ela é um único elo emocional, mas ela tem uma riqueza emocional gigante, e ele percebeu nos seus estudos, não é, todo esse desenvolvimento emocional para cada bebê que ele acompanhava. E aí, a gente entende, agora falando muito, né, dessa questão do vínculo, como o vínculo ele é importante, né, como esse estabelecimento de vínculo, desse contato pele a pele é importante, porque além dos aspectos hormonais, né, porque a gente sabe que na hora que a mãe coloca o bebê no colo, que ela interage com ele, que coloca no seio, ela tem a produção de características biológicas, né, tem um aumento da produção, né, da ocitocina, que além de aumentar a ejeção de leite, ela também vai estimular o prazer, o vínculo e o apego dessa mãe, né? E também a gente vai observar repercussões protetivas quanto à saúde mental dessa mãe, né? Então, aquelas mães que têm esse contato mais cedo, de forma mais vinculada, elas têm uma blindagem maior, né, para a proteção de transtornos mentais, de depressão, de tudo isso. Então, não é só a questão biológica, né, mas essa questão do contato pela pele, o olhar, tudo isso vai ser muito importante, né, para estabelecer essa proteção e esse vínculo.
E aí, aqui a gente traz essa ideia, né, de que na hora que ela está ali, a troca de olhares, esse carinho, a gente também está estimulando a afetividade. E aí, essa afetividade é muito importante na construção da relação entre os pais e os filhos. Então, as reações que um bebê ele tem na presença da mãe é diferente do que ele vai ter da avó e de outro cuidador, porque ele vai ter uma preferência maior, não é, pela mãe, porque ele já estabeleceu um vínculo afetivo, não é, aquele apego seguro, ali ele se sente seguro, e aquilo ali é a afetividade sendo totalmente estimulada, tá? Com repercussões positivas. Então, aí a gente vê, através da afetividade, através da comunicação afetiva, crianças mais felizes, né? E o afeto, ele vai levar, né? O afeto e atitudes educativas mais positivas da mãe, já foi mostrado também em estudos que vão ter como repercussão menores problemas de comportamento nessas crianças, tá? Então, ao contrário, atitudes mais punitivas, privação de afeto, vão levar a problemas maiores, né, distúrbios e transtornos maiores de comportamento na infância. Então, daí a importância do vínculo, do carinho, da afetividade, né, tudo isso vai trazer repercussões para o futuro, para a gente moldar toda a personalidade dessa criança, tá? Então, a rede de apoio à lactante, ela é um trabalho de todos. Então, aqui a gente está falando, né? Não é só da rede de apoio diretamente da família, mas dos profissionais de saúde, e a gente entender a importância desse vínculo, né? Desse contato pele a pele. Então, isso não é moda, né? Isso não é modinha, não é nada que veio assim agora para ficar, né? Isso não existe, tá? Isso é algo que tem evidência científica, né? A gente deve promover, a gente como profissional de saúde, a gente precisa estimular e a gente precisa ter essas informações para que a gente possa ter as nossas ações, promover as nossas ações através de evidências científicas com benefício, né, para a criança, para a mãe, né, e para esse desenvolvimento desse ser, né, que vai ser um cidadão futuro com melhores características e mais bem desenvolvido. E aí, eu não sei se eu ainda tenho tempo, eu estava olhando aqui para o meu tempo, se vocês... Aí, acho que eu passei um pouco, não foi? Digam aí. Foi, professora, mas pode finalizar. Posso finalizar? Aí eu estava aqui tentando correr com o tempo, mas queria trazer esse relato de experiência de uma paciente minha, né, que me enviou, acho que há 2 semanas atrás, na perspectiva de que ela, vou falar rapidamente dela, ela tem 3 filhas, né, ela tentou amamentar nas 2 primeiras, teve todo um trabalho de acompanhamento, né, fez translactação, teve rede de apoio nas 2 primeiras filhas, mas ela não conseguiu mais do que 1 mês, não é, amamentar, e ela agora teve a 3ª filha, em que ela passou pelo mesmo processo, mas nessa vez o esposo dela teve uma licença maternidade de 6 meses. Isso já foi um primeiro ponto para ser dito, por isso que eu quis trazer. E eu falei com ela pedindo a autorização, né? E ela colocou que a presença dele foi fundamental. E aí ela sempre quis muito amamentar, foram partos normais, né? Ela é atleta, bem ativa, né? E ela não conseguiu fazer a amamentação, né, direto no seio, mas ela está até hoje, né, com a bebê em ordenha exclusiva, tá? E aí eu quis trazer aqui essa perspectiva, por isso que eu disse, eu vou trazer de uma forma paradoxal, porque eu queria ampliar os horizontes de todo mundo, dar aquele choque de realidade, né? E vou ler o relato dela, em que ela mantém o aleitamento materno exclusivo, mas não no seio. Ela ordenha, né, ela não conseguiu, né, diretamente no seio, e ela persiste, né, amamentando, mas ela ordenha e dá na mamadeira. E aí esse é o relato dela, tá? Que ela fez para mim.
O mês de agosto é Agosto Dourado, uma jornada de possibilidades. O mês de agosto é dedicado à valorização do aleitamento materno, conhecido como Agosto Dourado. Não pretendo listar aqui os benefícios amplamente reconhecidos da amamentação. Em vez disso, irei compartilhar a experiência com minha terceira filha, mostrando que o Agosto Dourado abrange múltiplas possibilidades. O essencial é encontrar a opção que funcione para a mãe e bebê. E se a amamentação tradicional não for possível, está tudo bem. Vínculo se constrói com carinho, presença, amor e cuidado. Bebês alimentados por fórmula podem ser tão saudáveis quanto aqueles amamentados no peito. Eu mesma tenho 2 exemplos em casa. Minhas 2 pequenas que pouco adoecem, apesar de não terem tido acesso à amamentação exclusiva. Por meio de exemplos de outras mulheres nas redes sociais, que compartilharam suas experiências de forma transparente, descobri a possibilidade da ordenha exclusiva. Essa solução pareceu ideal para mim, que sempre tive leite, mas por questões anatômicas nunca consegui prosseguir com a amamentação tradicional. Quando Cecília começou a apresentar as mesmas dificuldades de realizar mamadas efetivas que suas irmãs tiveram, não pensei 2 vezes. Com o apoio essencial do meu marido, da minha mãe, da minha sogra e o incentivo da nossa maravilhosa pediatra e da doutora Lê, decidi seguir em frente. Tenho orgulho de dizer que minha escolha reflete maturidade e aceitação. Entendi e aceitei que esse seria nosso caminho. Desde então, há mais de 4 meses, sigo uma rotina de ordenha de 5 a 6 vezes por dia, inclusive de madrugada, congelando e fazendo um estoque que continua a crescer. Não é sacrifício. Vejo como um ato de amor e dedicação que repetiria 1000 vezes. É uma alegria imensa ver que aos 4 meses e meio, Ceci cresce saudável, linda e tranquila. Nosso vínculo é construído no olhar, nas brincadeiras, nos colos e continuaremos construindo todos os dias das nossas vidas. Essa mensagem é para inspirar outras mães que, por algum motivo, não conseguem ou não podem seguir o caminho da amamentação no peito. Pode haver um caminho alternativo, se assim desejarem, claro. Tudo o que você precisa é de uma boa bomba elétrica, muita disciplina e amor. Essa é a minha história, mesmo através da mamadeira, ser o alimento exclusivo da minha filha. Até hoje, enquanto for possível, é motivo de grande alegria para mim. Aí aqui está a foto da família e da irmãzinha dando o leite materno na mamadeira. Pronto, gente. Então, é isso que eu queria trazer para vocês. Deixa eu voltar aqui. E deixo aqui aberto para... parar aqui. Obrigada, professora. Que palestra maravilhosa. Acho que todo mundo aqui saiu aprendendo muito mais sobre a amamentação e com um olhar bem diferenciado. Agora, eu gostaria de passar a palavra para a professora Carla, para que a gente possa seguir com o debate e, posteriormente, a gente abre para as perguntas do pessoal que está assistindo, viu? Muito obrigada, professora Alessandra, e professora Carla, fique à vontade. Obrigada. Acho que a primeira coisa que eu preciso dizer é que privilégio, que alegria de poder escutar essa palestra. Um tema tão cheio de dimensões, tão cheio de facetas, é esse da amamentação. Você trouxe um compilado assim tão claro e tão conciso de todas essas facetas e essas várias frentes de trabalho com relação a essa rede de apoio. Foi realmente muito bom te ouvir e prazer em lhe conhecer, né? Foi realmente um presente poder estar aqui com você e através do convite dos alunos. E se me permite, Alessandra, eu queria fazer uma pergunta assim um pouquinho ousada, um pouquinho provocativa. Que é o seguinte, né? Já que eu estou aqui no meu papel de psiquiatra, vamos puxar para essa área. E nessa área de saúde mental, em especial saúde mental materna, né, como foco da infantil, você já expôs muito bem, é uma relação que a gente chama de bidirecional, essa da saúde mental materna e amamentação. As mães com melhor saúde mental, resiliência,
sensação de autoeficácia, autoconfiança, têm mais sucesso na amamentação. E as mulheres que têm mais sucesso na amamentação, amamentam, acabam tendo uma melhor saúde mental. Ocitocina, prolactina, redução do estresse, redução de ansiedade, redução de quadros depressivos, melhora de bem-estar, melhora de autoconfiança. E também um outro cenário, que as mulheres que já têm algum adoecimento mental, seja já na gravidez, no início do puerpério, é uma causa muito importante de, vamos chamar, fracasso, né, na amamentação. São mulheres que amamentam menos, que interrompem mais precocemente a amamentação, que têm dificuldade, não conseguem superar as dificuldades ali iniciais da amamentação, muitas vezes. E também o contrário. Ela pode ser que nem tenha adoecimento mental, mas uma falha na amamentação, um fracasso, uma frustração, dificuldades que não foram ser possíveis de serem atravessadas, muitas vezes é um gatilho importante para o adoecimento, causa de um sofrimento importante, né, e muitas vezes é a gota d'água para um adoecimento mental. Aí a pergunta é, como é que está a rede de apoio para essas mulheres que fracassam na amamentação? Como é que tem sido isso vocês, assim, pediatras, neonatologistas, são os médicos que essas mulheres no puerpério mais veem, né? Elas vão pouquíssimos aos obstetras, elas estão, né, no dia a dia, o contato maior é com o pediatra. Então, o pediatra tem um papel tão importante de perceber essas nuances da saúde mental materna. Então, é isso. Como está o pediatra nessa questão e como é que está essa rede de apoio para essa mulher que não consegue? Excelente. A provocação. Não, foi ótimo, porque aí abre todo um leque de possibilidades para a gente conversar, né? Onde vai estar essa rede de apoio dessas mulheres? Eu até trago, e o nosso papel como pediatra, eu até trago algumas experiências, não é? Porque muitas vezes é o pediatra que vai diagnosticar. Entendeu? Esse terceiro caso que você falou, né? Porque você falou o primeiro que foi tudo de boa, né? Beleza. E aí a gente vai para o segundo caso, que são aquelas mulheres que elas já têm algum histórico anterior, já têm, inclusive, aí essas elas já têm um acompanhamento, muitas vezes já com o psiquiatra ou com a psicóloga, muitas já fazem uso de algum tipo de medicação ou de psicoterapia, já fazem a psicóloga. Então, essas o ideal é a gente já trabalhar. Hoje mesmo eu tive uma consulta pré-natal, o ideal é trabalhar na consulta pré-natal, em que a paciente já foi com o esposo e ela já me relatou, ela está fazendo, não é, já a parte da psicóloga, tem medicação, tem acompanhamento com psiquiatra, então a gente entra em contato, em algumas situações se ajusta a medicação, se conversa antes já com o psiquiatra, se conversa já depois, assim que a gente trabalha no pós-parto imediato, a gente sabe do baby blues, do maternity blues, naquelas 2 primeiras semanas, e aí há uma continuidade de algumas questões emocionais, aí a gente trabalha muito com a família, já tive situações no próprio dentro do próprio hospital, né, de a gente já precisar chamar o marido, né, chamar a família, e ali a gente já ligou para o psiquiatra. Então, essas é um tipo de paciente que a gente tem que dar mais atenção ainda, porque se a gente já está ali dando um apoio na questão do aleitamento, a gente tem que dar um apoio também de intensificar essa rede de apoio. Muitas vezes elas já são bem acompanhadas, né? E muitas vezes ainda não são tão bem acompanhadas, e a gente vai entrar em contato, tá? Então, essa rede de apoio, como você falou, é fundamental. E realmente é como você fala, a gente percebe, e os estudos mostram, como você falou, que as mães que têm uma saúde mental
não é, com maiores dificuldades, com mais transtorno de humor, com mais depressão, elas têm uma chance muito maior de ter um desmame precoce. Aí por isso que a gente precisa atuar muito e a gente se dá a mão, se junta ali. Muitas vezes a gente não consegue o sucesso ideal, mas muitas vezes a gente consegue manter, né, de forma parcial. Muitas vezes ela precisa dormir à noite, mas durante o dia a gente consegue fazer. Então, assim, o que eu queria trazer aqui, porque eu disse assim, eu vou trazer um paradoxo, porque eu não queria, a gente não pode romantizar, a gente quer o aleitamento. Eu quis trazer esse exemplo, que não foi hoje que ela fez esse relato para mim, por causa do Agosto Dourado, há umas 2, 3 semanas, eu nem tinha lido todo, eu copiei, colei, mas eu já sabia que tinha esse poder, porque ela trouxe exatamente, olha, eu não posso romantizar, mas eu queria dizer que eu estou em aleitamento materno exclusivo, mas a minha bebê, ela não está mamando, não sei, mas ela está em aleitamento materno, a ordem é exclusiva, não é? Então, é essa mesma ideia dessas mães, não é? Hoje, as mães, elas têm uma carga, uma necessidade de aprovação social muito grande, e como você falou, isso traz uma repercussão, às vezes, a depender de quem já tem uma fragilidade emocional muito grande, quando não consegue aquele sucesso que é o aleitamento materno totalmente exclusivo. Então, muitas vezes, a gente precisa, com essas mães, trabalhar no que a gente pode dar de apoio emocional, porque também, o mais importante é a saúde da mãe e do bebê. A gente tem que ter os dois bem, né? E esse terceiro caso que você falou é aquele que a mãe ainda não sabe, não é? E a gente percebe, não é, durante esse pós-parto, que a mãe não tá bem, não está conseguindo lidar bem com alguma situação, com esse gatilho, com uma dificuldade realmente que ela não soube trabalhar, elaborar, né? Ela não está conseguindo amamentar exclusivamente, ou que seja outra coisa. E a gente, muitas vezes, como pediatra, é o que vai chamar a atenção, chamar a família, chamar aquela mãe, alertar, indicar o psicólogo, indicar o psiquiatra. Então, a gente, como pediatra, a gente tem esse papel e acontece muito, viu, Carla? Acontece, a gente precisa ter essa rede. Aí é que a rede de apoio é mais importante. Então, eu já tive várias situações assim, e a gente precisa, como profissional de saúde, vocês que estão aqui, não é? Nesse processo formativo, ter esse olhar diferenciado e entender muitas vezes quando uma mãe ela está reativa, ou ela está chorando demais, ela está emocionalmente com alguma dificuldade, de que ela pode estar passando por alguma situação assim. Então, muitas vezes não é só o maternity blues que está ali, né? Ela pode estar vivenciando realmente uma depressão pós-parto. E aí a gente precisa ajudar nesse aleitamento materno, inclusive a construir algo saudável em relação ao aleitamento, se ele não puder ser exclusivo, né? Mas quantas coisas a gente já viu positivas aqui no contato, no vínculo, no olhar, né? No apego, não é? É importante esse apego seguro. Obrigada, Alessandra. Eu acho que agora vamos abrir para perguntas aqui do público, né? Pode ser que tenha alguma dúvida, algum comentário do grupo. Tamires levantou a mão. Eu queria, assim, parabenizar as duas, né? Eu achei que foi uma palestra ótima. Muita coisa que às vezes parece até ser senso comum, mas a gente não percebe a importância que isso tem e muitas vezes deixa de aplicar em casa. Eu queria só falar que eu tenho uma irmãzinha que ela tem 12 anos, na época que ela nasceu eu tinha 12 anos, então eu lembro muito como foi essa amamentação da minha mãe e como era isso que a doutora Alessandra falou de todo mundo ter que ir em casa, ter que ir na maternidade, aconteceu muito aqui em casa, muito, muito. E eu não percebia como a minha mãe estava naquela situação, eu não olhava para ela. Eu olhava, minha irmãzinha nasceu, linda, vamos todo mundo comemorar. E aí agora eu fiquei pensando que talvez ela estivesse precisando de coisas naquela época que a gente não notou, a gente como família, sabe? Então, essas informações não é só para profissional de saúde, não é só para estudante de medicina, não é só para estudantes de outras áreas da saúde, mas é uma informação que ela tem que ser repassada para todo mundo, porque eu podia ter ajudado muito mais, o meu pai, enfim, mas por não saber, muitas vezes a gente deixa de fazer algumas coisas, sabe? Então, assim, foi uma palestra muito importante. E eu disse até a Duda, no relato final, eu falei, Duda, eu tô lacrimejando aqui, porque eu fiquei emocionada com o relato da paciente, que eu nunca nem tinha imaginado que existia uma ordem exclusiva, veja.
Então, assim, obrigada por terem aceitado o convite, né, por estar aqui fazendo isso, porque é realmente muito importante. E, enfim, é isso. Eu queria só falar uma experiência pessoal, que nem foi comigo, mas como parte de uma rede de apoio, sabe? Por agora poder fazer muito mais por uma lactante quando eu encontrar, ou então até futuramente, né, como profissional de saúde, até como estudante, e saber também quando eu for a mãe, o que eu posso ter, a rede de apoio que eu quero ter também, enfim, são informações que é muito além da mulher, sabe? Vai muito além do bebê, além da família, é a sociedade como um todo. Maria Eduarda, quer falar? Oi, professoras. Primeiro, muito obrigada pelos comentários, pela palestra. Faço das palavras de Tamires as minhas. É muito, muito importante para a gente ver isso. E me veio uma dúvida. Eu queria saber, porque assim, na minha casa, todo mundo foi amamentado. Eu fui amamentada até 2 anos e tudo mais. Meus primos, todos. E eu tenho uma dúvida seguinte: a gente sempre é dito para estimular a amamentação pelos inúmeros benefícios que tem, mas a gente sabe, e a professora Carla comentou, que chega um ponto em que a mãe não consegue. Pode ser por um problema social, por falta de rede de apoio, por uma depressão, enfim. Como é que a gente sabe o limite entre o estímulo e aonde é a hora de procurar outras opções, seja uma ordem exclusiva, por exemplo, que eu nunca tinha ouvido falar, ou uma fórmula, enfim, como é que a gente vai saber qual é o momento em que a gente estimula mais ou o momento que a gente diz assim, então vamos procurar outra opção que faça funcionar aqui na família? Eu falo, né? É uma pergunta excelente, né? Porque é uma pergunta que nem eu vou saber te responder assim, de forma protocolar. Mas eu acho que é uma decisão, esse tipo de tema é muito a medicina centrada no paciente. Então, a gente vai estar lá para dar as informações, estimular ao máximo. Por exemplo, essa paciente mesmo, ela quando passou aí para a ordem, ela já tinha passado por todas as etapas. Ela teve a rede de apoio, veja, ela teve o marido que estava em casa, que foi fundamental, ela tinha 2 filhas, ela tinha a mãe dela maravilhosa, o marido com licença paternidade de 6 meses, que eu fiquei, que maravilha, é uma multinacional, aí deu essa licença para ele. E aí ela passou pelas consultorias, passou por toda a rede de apoio também de profissionais, de fonoaudióloga, fez translactação, que nem ela fez com as outras filhas. Então, assim, a gente também vai passando por todos os processos possíveis de a gente tentar ajudar, né? Então, a gente foi vendo, não tinha nada na questão da língua, não era nada na questão da pega. Na verdade, ela tinha uma questão anatômica, realmente, já desde a primeira filha, e nessa agora ela ainda já tinha, foi uma surpresa ela engravidar, ela não estava esperando, e ano passado, ela fez cirurgia plástica de mama. Então, ainda já era difícil, aí ficou mais complicado para ela, né? Então, isso assim, é a realidade, não é? Sem muito romantismo, mas a gente, como profissional, a gente está ali junto em todas as etapas, né? Tá junto, é o que a gente diz, né? A gente está aqui junto, vamos lá, vai acompanhando, vamos vendo peso, vamos para consultas, como a gente falou lá, consultas regulares, rede de apoio, né? O marido sempre presente, mas chega um momento que essa ida, por exemplo, para a ordenha que ela fez exclusiva, foi muito partindo dela, não é? Porque poderia ser que ela não optasse por isso. Muitas mães não optam por isso. É difícil a ordem exclusiva, porque não é o bebê que está mamando. O bebê ele é muito mais efetivo na mamada. Ele extrai mais fácil, ele ordenha mais. Então, o peito ele é mais estimulado e produz mais. Uma mãe, para poder conseguir manter, né, uma boa produção de leite, ela mesma ordenhando, é como ela colocou, 5, 6 vezes madrugada, 2 vezes madrugada, acordar para ordenhar. Então, assim, ela colocou, é sacrifício, né? Então, foi uma opção dela também. Então, a gente está ali para ajudar, né, apoiar em qual decisão seja tomada, em que ela tenha sido informada e ela tenha a oportunidade de conhecer todas as possibilidades e tomar a melhor decisão para ela e para a família. Eu acho que, às vezes, o que mais machuca a gente
quando a gente vê, é quando essa oportunidade não é dada. Então, oportunizar informação, promover ações para estimular, mas a gente também não pode ser aquele que vai trazer pontos negativos daquela decisão, né? A gente está ali para estar junto, né? Então, na decisão. Então, é muito difícil, não tem assim, não tem um protocolo, não é? Quando a gente vai descobrir, a gente vai vendo de acordo com as informações que a gente vai dando e a tomada de decisão tem que ser compartilhada e centrada muito no paciente, nesse caso. Veja assim. Foi uma ótima pergunta, também achei. Né? Na verdade, são impasses que a gente tem no dia a dia, né? Temos essa resposta. Muitas vezes a mãe já pontua seu limite, assim, psíquico, ou às vezes o bebê que não está ganhando peso, né? São situações que vão apontar, poxa, não dá mais para insistir. Talvez precisa mesmo acolher, amparar essa mulher para ir uma alimentação ou mista, né? Ou com fórmula. Obrigada, professora. Tem aqui alguém que levantou a mão, Joaci, pode fazer sua pergunta. Olá, boa noite. Muito obrigado pela palestra, foi muito importante. É um assunto muito importante. Eu tive uma dúvida sobre uma coisa que aconteceu com uma colega. Eu não sei muito bem sobre legislação disso, de quando a mãe tem a criança, o período que ela pode ficar em casa, né? Que eu não sei se tem diferença entre público e privado, mas funciona para os dois da mesma forma, é diferente? Quanto tempo a mãe pode ganhar para ficar em casa cuidando da criança? Ótima pergunta também, viu, assim. Veja, existe sim diferença, né? Entre as leis trabalhistas, né, e das leis do estatutário, né? Então, hoje, na lei, né, estadual, federal, dentro de empregos, né, as leis que vão estar vigentes, né, para estas profissionais, esses funcionários, né, hoje são de 6 meses, realmente, de licença maternidade, muitas vezes consegue estender com 1 mês de férias, mas pela CLT, né, hoje nessa mudança, existe algumas vezes alguns tipos de acordo, né, podem existir agora, dentro da CLT você também tem o tempo, né, de licença maternidade, mas hoje há uma possibilidade de acordos, de contratos de trabalho, né, então, muito como é feito nos Estados Unidos, né? Então, essa possibilidade agora existe. Então, modificou, de certa forma, né? Por isso que eu digo assim, às vezes, por exemplo, essa multinacional que esse meu paciente trabalha, deu a licença paternidade, mas às vezes tem multinacionais que dão a licença integral de 6 meses e em outros lugares não dão. Tem países, né, países, principalmente os nórdicos, que eles têm licença maternidade de 1 ano, né? Então, são licenças muito mais estendidas, porque aí vai depender da forma como é a legislação de cada local, entendeu? Mas hoje as leis trabalhistas, elas são realmente diferentes. Você vai ter alguns lugares, inclusive, que são 4 meses, né, de acordo com a lei trabalhista. Aqui mesmo no Brasil, às vezes a mãe consegue tirar 1 mês de férias. Existe também lei, dentro você pode ter a prorrogação da licença maternidade, quando a criança tem alguma doença que necessite com que a mãe fique, né, algum tipo de alergia alimentar. Existem algumas condições de saúde que fazem com que a mãe possa ter mais uma prorrogação de 15 dias, da licença maternidade dentro das leis, né, trabalhistas do CLT. E cada um tem né? E no Estado é mais, a licença maternidade já é maior. No Estado, na lei federal, né, dentro do governo, as leis são de licença maternidade de 6 meses. No caso dessa minha colega,
ela ficou mesmo 4 meses que ela trabalhava numa instituição privada. E surgiu uma outra pergunta, como é que é, no Brasil, pelo menos, a questão da licença paternidade nesses momentos? Agora estão 15, assim, posso estar enganada, mas agora eu acho que são 15 dias. Está atualmente 15 dias. Eu agora não vou te confirmar, mas eu acho que são 15 dias. Eu acho que é isso mesmo, mudou de Não é licença. isso, Carla? Eu ia só comentar na licença maternidade, assim, que as mulheres mais vulneráveis são as que não têm um vínculo empregatício, né? As que trabalham de modo autônomo, né? Quem é autônomo não consegue ficar 4 meses parado, né? Isso. Precisa do trabalho para ter sua renda. Aí é o público mais vulnerável, que tem que voltar. E nesses contratos atuais, né, que agora são possíveis, todo tipo de contrato é possível, né? Se a pessoa aceita, e aí vem essas questões, né? E quando também, exatamente, quando é um autônomo, ele não tem nem esse direito, né, da licença, né? Parou de trabalhar, não vai ter direito a ganhar, vamos dizer assim, né? A remuneração. Muitos voltam a trabalhar. Então, eu tenho pacientes assim, que são autônomas, que elas, com menos de um mês, já voltam a trabalhar, né? E aí a gente entende, como eu tinha mostrado no começo, né? Assim, a luta grande de ter mais tempo de licença maternidade, porque realmente, quanto mais tempo a mãe tem a possibilidade de permanecer com seu filho, menor é a chance de desmame precoce, né? Maior vai ser esse vínculo e maior a chance do aleitamento materno. Mas nem sempre é possível. Muito obrigado pelas respostas. Agradeço. Foi muito bom novamente a palestra. É sempre bom aqui comparecer. Em nome do DORD e em nome da Liga, a gente gostaria muito de agradecê-las, a professora Alessandra, a professora Carla. Foi um momento maravilhoso, de muito conhecimento, e acredito que todo mundo sai daqui um pouquinho maior com esse debate tão maravilhoso que aconteceu hoje. Obrigada, professoras. Boa noite a todos.